uma rede, né? Você já viu como é que o neurônio funciona? Um neurônio, Aham. né, ele é capaz de criar, né, até 20.000 conexões com outros neurônios. Como nós temos 100 bilhões de neurônios, né, então são trilhões de conexões nervosas. Então, a capacidade de conexões neurais é maior que o número de células no corpo, né? E o cérebro representa 3% do corpo, só que o cérebro aprende por associação. O que é associação? Quando você conecta algo novo ao que você já sabe. Tá? Então, é possível você induzir a conexão. Então, quando a pessoa ela tem dificuldade de criar conexões, ela tem capacidade de assimilar informações novas no hipocampo, que vão se transformar em informações químicas chamadas sinapses, e que são aquelas memórias chamadas memória de longo prazo, certo? Uhum. Tá. Então, o ponto forte aí é obrigar as conexões já existentes a se expressarem. Então, a gente chama isso de output. Quando uma conexão é nova, a gente chama de input. Quando uma conexão é antiga, ela já está no cérebro, é output. A gente tem que tirar ela de lá. Então, se eu falar para você gravar camisa, tijolo, barata, sossego, são informações que não estavam emparelhadas que você está gravando. Mas se eu te perguntar assim, o que você lembra quando eu digo óculos? Óculos. Os olhos. A Os visão. olhos. Aí você esquece a palavra óculos e agora pensa só no olho. Olho lembra Visão. visão. Visão lembra, aí você esquece a palavra olho e óculos, né? Sim. Aí visão lembra enxergar, ler, Ler, não são verbos, são coisas, né? Mas tá bom, vamos colocar livro, livro, tá? Aí livro lembra lápis, máquina de escrever, lembra computador, não, é uma só que eu pedi. uma só. Tá. Se você ficar, por exemplo, se eu disser panela, você ficar nessa de cabo, frigideira, fogão, fogo, gás, grelha, forno, significa que a sua memória está viciada. Você está bitolado, né? Você só consegue ficar naquele mundo que eu citei Uhum. como referência. Então, você tem que navegar, né? Então, se você me fala mar, pode falar barco, que lembra madeira, que lembra floresta, que lembra Amazônia, que lembra jacaré, que lembra bolsa, que lembra shopping, né? Shopping já não tem mais nada a ver com a primeira, Sim. tá? Então, esse exercício ele obriga você a tirar da cabeça informações que já estão lá, igual palavra cruzada. Tem que ser uma palavra específica, que começa com P, por exemplo, no meio tem um S e no final tem um A, certo? Aí você fica Uhum. pensando ali e acha a palavra, certo? Sim. Então, a palavra cruzada também é um excelente exercício de memória. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é testar o seu output. Então, você vai pegar um papel e uma caneta, eu vou falar uma palavra, e durante 1 minuto você vai escrever nesse modelo, ou seja, sem bitolar numa área, palavras que você se lembram a partir da primeira que eu passar. Tá. E é claro que você vai tentar colocar o maior número possível de palavras. Esse teste revela a sua velocidade de pensar. Tá. Então, a palavra vai ser tesoura. Pode começar. Pode ir falando também enquanto você Tá. escreve.
pano, papel, asa, Não estou ouvindo depois de asa. tá? Ferimento, sangue, curativo, band-aid. Está escrevendo? Deixa eu ver. Houve uma bitolação aí, né? Mas continua. Acabou o tempo de 1 minuto. Quantas você conseguiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é pouquíssimo. Uma pessoa com uma memória plena faz em torno de 25. Uma pessoa treinada faz em torno de 90, 110. Está entendendo ou não? Uhum. Ou seja, significa que o seu condicionamento neural está lento. É necessário uma estimulação, tá? Então, a primeira palavra que eu te passei foi tesoura. Você lembrou pano, tá? Tesoura corta pano. Mas na sequência disse papel. Por que você disse papel? E corta papel também. Mas se já tesoura eu falei que não participa da terceira. Entendi. Aí do pano tinha que calça, camisa. Etc e tal, né? E depois de papel? Papel, livro. Livro. Não, você tem que falar as que você anotou. Depois do Ah, livro. não coloquei. Não coloquei. Eu acho que eu coloquei foi só isso. Pano, papel, asa. Cortei asa de frango, cortar asinha de frango. Ih, caramba. Quer É, dizer que a tesoura ainda cortou a asa também? tem umas tesouras que cortam a asa de frango, pô. Sim, mas não tinha mais tesoura, caramba. É, Tá, é e de depois de tesoura. asa, o que você Oi? escreveu? Eu quero saber as 7 escritas. Ferimento. Ferimento. A Tá, tesoura o que você que se escreve. ferimento tem a ver com asa? É, botei com a tesoura. Nada, É. né? Eu botei com a tesoura, botei tudo baseado na tesoura. Então Nem não é botar. tesoura. Ferimento tem nada a ver com tesoura. Tem gente que Pra tem que falar ser a verdade. tesoura, tem que Nem com seguir ali. tesoura. Nem com tesoura. Não é. E depois de ferimento? Aí botei sangue. Sangue tem a ver. Aí tem. Curativo. Tem, Curativo tem a ver com tem a ver. sangue? Não, tem Bom, mais a ver com ferimento do que com sangue. é. Band-aid também está no ferimento, não está no sangue. Você entendeu? Apesar de eu ter explicado exaustivamente, você foi ainda fez torto, né? Sim, Ou seja, você ainda seguiu um caminho, ou seja, é a chamada. São os neurônios aferentes e eferentes. O que é isso? Nós temos um neurônio receptor. Ele recebe informação. Nós temos um neurônio condutor. O nome disso é aferente e eferente. O condutor faz você lembrar, né? O receptor faz você memorizar. Então, a memória ela tem dois lados. Ela tem o memorizar e o lembrar. Por incrível que pareça, tem gente que pensa que ter boa memória é só lembrar. Um fulano tem uma boa memória. Por quê? Porque ele lembra de tudo. Ele lembra as capitais, ele lembra o nome das pessoas, ele lembra os compromissos. Não. A memória é boa em dois aspectos. Ele memoriza muita coisa e lembra muita coisa. Tem gente que é boa no lembrar, mas demora para memorizar. sim. Tem gente que memoriza agora, depois da prova não lembra mais nada. Tá? Então, qual que é o exercício? O exercício é fazer séries de 1 minuto, escolhendo uma palavra aleatoriamente, correto? Sim, Tentando manter um padrão sem vínculo com as anteriores, apenas com a anterior, tá. tentando Eu vou sempre até usar essas aqui. ultrapassar o número de 25 elementos, Tá, tá? Então, esse beleza. é o exercício da semana para você dar uma bela